people, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro Sofrimento é Opcional, como o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão, da Monja Coen. E eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei, nesse livro. Eu achei, assim, foi me indicado no YouTube um dos vídeos, uma das palestras da Monja Coen. Eu acho que o YouTube acabou me indicando porque eu pratico yoga, eu já faço meditação, mas eu faço meditação guiada, tá? Eu não faço zazen. Não pratico Zen Budismo, mas como eu já assisto vídeos sobre yoga, sobre meditação e também eu tava procurando alguns vídeos para poder mandar para uma pessoa que tá numa fase da vida que tá aí com sintomas depressivos, né? É uma pessoa que já teve depressão muito forte no passado, que tá voltando a ter sintomas depressivos, uma pessoa muito próxima. E aí eu falei assim, poxa, eu vou procurar mais dicas, mais coisas sobre depressão, vou ver se eu acho algum vídeo sobre solidão, sobre depressão, para poder mandar, mas não vídeo explicando o que é, mas vídeos com ensinamentos. Eu queria mesmo realmente alguma coisa mais voltada para meditação, mais para yoga, e aí apareceu, conforme eu fui procurando, apareceu uma palestra da Monja Coen. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo qual palestra que é, se eu não me engano, é uma palestra que tem o título assim na thumbnail, E quando não há mais esperança, né? Que ela vai falar realmente sobre quando a gente perde todas as esperanças, que é o que leva muitas vezes à depressão e ao sofrimento, né? E aí, conforme eu fui assistindo a palestra, tinha esse livro lá do lado, na palestra dela, ela estava sentada e tinha esse livro que era um dos livros que ela escreveu. Ela já escreveu muitos livros e eu resolvi procurar. Achei o livro na estante virtual, mas tem também na Amazon. Vou deixar o link, tá, para compra desse livro aqui embaixo, o link de associado da Amazon. Se você se interessar pelo livro no final do vídeo, você pode ir aqui na descrição do vídeo para poder clicar no link e ter a oportunidade de adquirir o livro, tá? Vou deixar a indicação aqui na descrição do vídeo. E o título desse livro é um título que fala muito comigo, porque eu concordo muito. Eu nem tinha lido o livro, já concordava muito. Só pelo título, eu já achei sensacional, porque eu concordo muito com isso. O sofrimento, ele é opcional. É opcional quando vem alguma coisa inesperada na nossa vida, quando acontecem coisas que vão desencadear emoções negativas, emoções tipo tristeza, dor, medo, que são emoções normais. É normal você passar por momentos que você vai se sentir triste, é normal você sentir medo, não em excesso, né? Não uma fobia, mas um medinho é normal, né? Você se sentir um pouquinho apreensivo, é normal. As emoções negativas, elas são normais, assim como a felicidade, assim como a alegria, assim como o amor, assim como as emoções positivas, as emoções negativas fazem parte da vida e tudo bem. Só que aí, quando vem uma emoção negativa, é opcional você passar pelo sofrimento, né? Causado pelaquela situação ou pelaquela emoção. E e eu tenho isso muito claro em mim desde quando a minha mãe morreu, porque eu lembro que quando a minha mãe morreu, eu logo avisei a minha psicóloga, né? Eu tava de alta na época, e aí eu avisei, e aí eu marquei uma consulta de emergência com a psicóloga pra mesma semana. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 dias após o enterro da minha mãe, eu já estava em consultório para começar o protocolo de luto. E aí eu lembro que no primeiro contato com a psicóloga, eu falei assim que eu achava muito estranho que eu tava muito triste, eu tava triste. Na verdade, eu queria ter ficado em casa, tipo, com a minha tristeza, deitado na minha cama, tipo, fazendo nada, com o meu luto lá, mas tive que, obviamente, participar dos ritos de passagem, o que é normal e é até indicado, né, pela psicóloga. Ela falou assim, não, é muito importante você ir se despedir, participar dos ritos de passagem, mesmo não querendo, mesmo querendo, tipo, ficar com toda a tristeza e choro em casa. Mas, uma coisa que todas as pessoas falavam, quase todas as pessoas falaram pra mim, assim, no velório, foi, nossa, você deve estar sofrendo muito, porque você é filha,
filha. Nossa, e você é a única filha mulher, você deve estar sofrendo muito. E aí eu falei, tipo assim, todo mundo, isso no geral, e foi um velório que muitas pessoas foram, e muitas pessoas falaram comigo, e era uma frase repetitiva, que falaram pra mim o tempo todo, nossa, mas você deve estar sofrendo muito. E eu tava triste, mas eu não tava sofrendo, eu tava triste, mas eu tava calma, eu não chorei durante o velório, tipo, eu fui chorar quando eu fiquei sabendo, um pouco depois, né, dos ritos de passagem, mas assim, durante os ritos de passagem, eu tava bem, eu tava tranquila, eu tava triste, mas não tava sofrendo, e aí eu falei com a minha psicóloga, que eu falei assim, cara, será que eu tô em negação? Porque eu não tô sofrendo, eu tô triste, eu não queria que tivesse acontecido, eu gostaria que minha mãe não tivesse morrido, mas assim, eu tô triste, mas aí eu falei com a minha psicóloga assim, cara, eu tô esperando todo esse sofrimento que todo mundo falou comigo. Assim, eu tava com uma ansiedade do sofrimento. Tipo assim, gente, na hora que esse sofrimento todo, que todo mundo tá me prometendo bater, eu vou ficar, desculpem a palavra, eu vou ficar na merda, né? Então eu falei isso com a psicóloga. E ela, aí, obviamente, gente, os psicólogos sérios, eles não falam pra gente o que a gente tem ou não que fazer da nossa vida. Mas eles fazem perguntas que vão fazer a gente refletir. Aí ela me fez essa pergunta. Ela falou assim, mas você acha que você é obrigada a sofrer? Aí eu falei, aí eu obviamente parei pra pensar e falei assim, obrigada não, mas é porque tava aquela expectativa, tipo, eu tô triste, mas, tipo, não tô sofrendo. Aí ela falou assim, você acha que você é obrigada a sofrer porque as pessoas esperam que você sofra? Outra pergunta. Notem que ela não estava me dizendo o que fazer da minha vida. Ela me perguntou. Ela, resumidamente, né, ela perguntou assim, mas você acha que você tem que sofrer porque as outras pessoas acham que você tem que sofrer? E, gente, eu sou a pessoa que menos liga pro que os outros esperam. Daí eu falei, não, tipo, eu não tenho que nada só porque as pessoas... Aí ela falou assim, então, se você acha que você não é obrigada a sofrer, você acha então que não... Ela me fez uma outra pergunta do tipo assim, eu não lembro, porque já vão fazer 3 anos, mas ela me perguntou algo do tipo, tá, então se você não acha que você tem que sofrer, não, você precisa esperar esse sofrimento? Eu falei assim, não, então eu não preciso esperar o sofrimento, eu não preciso sofrer. E aí, obviamente, a gente continuou, né, a consulta, foi uma consulta de mais ou menos 45 minutos, normal. Daí a gente, obviamente, fez o protocolo do luto, que dura mais ou menos 6 meses, mas logo na segunda consulta a gente já descartou, eu não estava em negação, tipo assim, eu estava em aceitação, na verdade eu já cheguei no luto, na aceitação, porque as pessoas, elas acham que esses processos do luto, que você que tem uma ordem específica, mas logo a minha psicóloga explicou que não, que tipo assim, às vezes a gente começa igual eu comecei na aceitação, e aí depois vem a negação, e aí tipo assim, as pessoas sofrem o luto em ordens diferentes, e não necessariamente você tem que passar por todas as fases do luto. Então eu já cheguei lá em aceitação, e lidando com a tristeza, mas estava uma tristeza estabilizada, não estava um sofrimento. Então, eu já tenho isso, né, desde lá do que eu aprendi em terapia com o luto da minha mãe, que o sofrimento é opcional. Naquele momento de tristeza, eu podia realmente escolher o sofrimento e passar por um sofrimento grande. Mas eu só senti a tristeza. E aí, obviamente, com 1, 2 consultas, a gente foi conversando, e aí eu notei que não, tipo assim, era uma tristeza normal, era uma tristeza esperada, eu tava sentindo a tristeza e que eu poderia fazer certas coisas para lidar com aquela tristeza ou não, e eu não queria escolher o sofrimento, então, tipo, eu escolhi outras coisas. Eu escolhi, por exemplo, ir levar um vaso de flor pra minha mãe lá no túmulo dela e me despedir dela sozinha, que era o que eu queria desde o começo. Então, assim, eu escolhi não passar pelo sofrimento e passar pela despedida de uma forma triste, porém mais
amena, mais normal, sabe? E o título desse livro, gente, é muito sobre isso. É muito tipo, sim, o sofrimento é opcional. Tipo, você pode passar pela tristeza sem sofrer. Você pode passar pela solidão sem sofrer, porque você pode escolher a solitude, não a solidão, né? E é muito sobre isso. Então, gente, tudo que eu falei até agora, só o que o título desse livro já tinha me ensinado antes de eu ler. Então, eu vou falar pra vocês agora. Ai, gente, ó, quem me assiste aqui sabe que quando eu vou falar da minha experiência, eu falo spoilers. Só que não é uma história, né? Não é uma história com começo, meio e fim. É um livro de não ficção. É um livro de ensinamentos da filosofia zen budista pela monja Coen. Então, assim, é um livro de não ficção. Não tem como eu dar spoiler. Eu vou falar sobre do que o livro se trata, né? Então, ela traz o livro dividido em alguns capítulos, em algumas partes, e eu vou ler aqui pra vocês, né? Primeiro tem o prefácio escrito, deixa eu ler aqui o nome da pessoa que escreveu o prefácio, que não foi dela. Heródoto Barbeiro, historiador e jornalista, praticante de Zen budismo e discípulo da monja Coen. Então, foi o Heródoto que escreveu o prefácio. Ele conta um pouquinho sobre a percepção dele em relação à monja Coen e sobre os ensinamentos do Zen budismo aqui. E aí, aqui no comecinho do vídeo, eu queria falar, né, eu sei que falar sobre o budismo é uma das maiores religiões, é uma religião muito conhecida, mas que aqui no Brasil, na verdade, é muito conhecida, né, na Ásia, mas que aqui no Brasil a gente não tem muito contato. Eu, pelo menos, não tenho contato com nenhuma pessoa que pratica o budismo, nenhuma das formas, porque, de acordo com as palestras que eu já vi da monja Coen, existem várias vertentes do budismo, né? O budismo se originou lá na Índia, mas ele é muito praticado também no Japão, na China, nos países ali asiáticos no geral, e tem algumas pessoas aqui no Brasil que praticam, mas aqui no interior do Brasil, né, geralmente, igual o templo da monja Coen é em São Paulo, né, então, assim, São Paulo é mais aberto, tem mais diversidade, assim, nas religiões que não são tão comuns aqui, né, no Brasil, mas o que eu achei muito interessante é que, pelo menos no Zen budismo, que é uma das vertentes, eles não encaram Buda como uma divindade. Tem uma vertente do budismo que é mais próxima ali do hinduísmo, né? O hinduísmo é uma religião que tem muitas divindades, né? Tem várias estátuas e tal. Tem uma vertente do budismo que tem Buda como uma divindade, e tem vertentes que Buda é só o fundador ali da filosofia, né? Quem teve a ideia ali da filosofia e que começou com os ensinamentos, que começou a passar os ensinamentos daquela filosofia. Então, assim, é uma religião, sim, mas que uma parte encara Buda como um deus, como uma divindade, uma parte não, como se ele tivesse sido só um grande mestre, né, um ser que alcançou um nível ali de elevação pessoal, que chegou ao Nirvana e daí se tornou o primeiro Buda histórico, né, que foi o príncipe Siddhartha. Então tem também as divisões ali, né, no budismo, né? Nem todas as pessoas que seguem o budismo veem Buda como um deus, mas sim como um filósofo, um mestre, uma pessoa que deixou o legado de uma ótima filosofia, que é a filosofia do equilíbrio, do caminho do meio, né? Vou contar um pouco mais aí conforme eu for falando do livro para vocês, mas foi isso que eu entendi, tá? Isso que eu entendi do livro e também das palestras que eu assisti, mas não sou budista. Então, se você é budista e você quiser me corrigir com toda a educação do mundo, pode deixar ali nos comentários, que eu vou ficar muito grata e vou aprender junto com vocês. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do livro, da minha experiência. Aí tem uma apresentação, né, da monja, falando um pouquinho sobre ela, sobre como ela se tornou monja, como que ela entrou em contato com o Zen budismo e tudo mais. E aí depois, na página 24, é a parte que ela fala de Buda e a depressão. E aí nessa parte ela faz um resumo da vida de Buda, né, o primeiro Buda histórico, que foi o príncipe Siddhartha, ele era um príncipe indiano, que ao sair, né, do seu... que ele
ao sair do castelo para passear e entrou em contato com a vida de outras pessoas, ele entrou em contato com a pobreza, com a fome, com a miséria, e aí com a morte, né? Porque até então ele sabia que pessoas morriam, mas ele não tinha entrado em contato assim com corpos de pessoas mortas. Então ele entrou em uma certa depressão. E aí ele resolveu buscar o caminho, né? Um outro caminho. E aí ele abandonou a vida dele, né? A vida de príncipe, ele saiu do castelo, cortou o cabelo, porque naquela época, há 2.600 anos atrás, né? Os príncipes, um símbolo era o cabelo grande, então ele cortou os cabelos, deixou as vestes de, né, pessoa nobre e foi viver na humildade e começou ali, então, a aprender muito. Ele aprendeu muito com outras pessoas que já praticavam, né, meditação e tal, yoga na época, porque yoga é muito antigo, meditação é antigo, é antes de Buda. E aí ele começou a aprender com essas pessoas, e aí ao aprender, ele foi criando a própria filosofia, porque na época também as pessoas tinham muitos extremos da religião, né? Os extremos. Se você fosse praticar yoga, você tinha que praticar por horas e horas e horas. Se você fosse meditar, você tinha que abrir mão de tudo. Tanto que ele acaba nessa questão de ser discípulo, né, de outras pessoas, entrando numa questão de tipo abdicar da comida. Ele comia uma... Ai, gente, era tipo um tipo de amêndoa, né? Não era castanha. Era um tipo de amêndoa, uma delas, por dia. Então, ele abdicava da comida. Ele comia um coisinha pequenininho por dia só pra não morrer. E era um extremo muito grande. E aí, quando ele quase morreu por causa disso... Aí ele foi oferecido comida por uma camponesa, ele aceitou, ela implorou para ele não morrer de fome, né? Ela teve que praticamente implorar para ele se alimentar, porque ele tava naquela coisa de seguir ali o que aqueles sacerdotes estavam ensinando ele como discípulo, e foi nisso dele aceitar isso que a pessoa ofereceu, que nem era comida muito chique, não. A moça era camponesa, mas ela dividiu com ele o que ela tinha, que era uma comida muito simples, mas era mais do que o tipo de amêndoa lá que ele se alimentava. Então ele se alimentou e aí ele começou a criar a própria filosofia, que era a de evitar os extremos. E ao evitar o extremo, você também evita o extremo do fanatismo ali também, né, religioso e tal, tanto que é por isso que ele criou uma filosofia de vida. Então é o caminho do meio, e eu gosto muito dessa questão de evitar os extremos e de evitar, né, você ser obcecado por um ou por outro lado, o caminho do meio, o estar em equilíbrio, que é o mais difícil, gente, porque se você parar pra pensar, é muito fácil você ir para um dos extremos e ficar obcecado por um dos extremos, e qualquer tipo de extremo, religioso, político, o da comida, né? Você pode tanto fazer uma dieta que vai te levar à fome, quanto você pode comer demais e ter problemas de saúde, né? Tipo, os dois extremos vão te dar problema de saúde. Tipo, a anorexia é uma doença, tanto quanto comer demais e desenvolver diabetes, desenvolver colesterol alto, também é um extremo. Então, o caminho do meio em todas as esferas, né? É o centro da filosofia. Claro que ele tem muitos ensinamentos, mas eu acho que o ensinamento que baseia tudo ali é o caminho do meio, é estar em equilíbrio, nem muito para um lado, nem muito para o outro, sabe? Aí depois dela falar, né, sobre um pouco da história de Buda e da depressão dele, que o fez largar, né, a vida de príncipe e ir para aprender, né, a ir para a vida mesmo, né, ele abdicou de toda a riqueza. Aí depois ela fala sobre as 4 nobres verdades, e aí eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês só do título. Se vocês quiserem, né, se vocês se interessarem por saber os detalhes maiores, sugiro que vocês comprem o livro, tá? Então, resumidamente, eu vou falar só o nome, né, das verdades, né? Dukkha é a primeira verdade. A palavra originalmente quer dizer insatisfação. Então, ela vai falar aqui sobre a primeira verdade, que é a verdade da insatisfação. Nós humanos
somos propensos à insatisfação. E daí ela vai falar sobre como que essa primeira verdade atua aqui nos ensinamentos, né? E aí ela vai falar também sobre não ser uma pessoa resmungona e tudo isso. Aí a segunda verdade é a causalidade, é a segunda nobre verdade. Há uma causa para o dukkha, né? Há uma causa para a insatisfação, há uma causa para o sofrimento, há uma causa para a depressão. Então, a primeira verdade é a insatisfação, a segunda verdade é a causa daquela insatisfação. A terceira nobre verdade é o nirvana, nirvana é um estado de paz, tranquilidade. Aí ela explica aqui com mais detalhes o que realmente é o nirvana. E a quarta verdade é o caminho de 8 práticas, né? Que são 8 práticas que são a base ali do Zen budismo, da filosofia que Buda deixou. Então eu vou ler para vocês também o título dessas 8 práticas, né? Então só recapitulando, né? Quais são as 4 verdades? Insatisfação, a causa da insatisfação, o nirvana e a prática de 8, o caminho de 8 práticas. Tá? E aí, quais são os caminhos de 8 práticas? Quais são essas práticas? A primeira prática é a memória correta, é você botar o esforço para se lembrar das coisas corretamente, porque às vezes a gente dá aquela distorcidinha, né? Os fatos são os fatos, sendo bons ou sendo ruins. Você se lembrar das coisas corretamente, sem distorcê-las e também sem mudar, dar aquela ajustadinha para que aquilo que você vai dizer caia a seu favor. Então, ela explica com muito mais detalhes, mas é basicamente isso. Quando você for falar uma história ou falar um fato, narrar alguma coisa para alguém, que você narre a memória correta e não aquilo que possa te beneficiar. Porque quando você traz a memória correta, você vai beneficiar não só você, mas todos os seres, sempre focando em beneficiar a todos os seres. E aí a segunda prática, né, depois de ter uma memória correta, você vai ter um pensamento correto. E aí é aquela questão do vigiar o seu pensamento, né? Você tem muitos pensamentos negativos, como e ter equilíbrio nos pensamentos, né? A gente não pode só também ficar na ilusão de que o mundo é maravilhoso, nada de ruim acontece, mas também não dá para ficar com só pensamentos negativos e insatisfatórios. É o caminho do meio no pensar também. A terceira prática é o ponto de vista correto. Por quê? Porque tá tudo bem as pessoas terem pontos de vista diferentes, né? Nós pensamos diferentes e às vezes eu daqui e você dali, a gente vai ver a mesma coisa de pontos de vista diferentes, mas tem pontos de vistas que não são tão corretos assim. Daí ela dá o exemplo de numa visita a um presídio para poder fazer a prática do Zen budismo lá com os detentos. Quando ela estava saindo, um detento parou com ela e pediu para ela orar por ele, porque a audiência dele estava chegando, ia ser naquele dia ou no dia seguinte, e que ele era inocente. E aí ela falou assim, né, ela meio que ficou ouvindo, porque a prática de ouvir também é muito importante. E aí ele contou que ele é inocente, porque a mulher dele tinha traído ele com um policial, e aí ele foi lá e matou a mulher, queimou o corpo e, sei lá, deu fim no corpo. E que ele tinha feito isso pra meio que lavar a honra e que por isso, como ele estava apenas defendendo sua honra, ele era inocente do crime que ele cometeu. Então, assim, é o ponto de vista dele, mas nesse caso é um ponto de vista errado. Matar alguém é errado, independente do ponto de vista, isso é errado, né? E aí ela até fala pra ele que não concordava, que se ele tivesse praticado, porque ele fala que ele praticava yoga, porque a irmã dele ensinou ele a sentar em lótus, porque ela notou que ele tinha muita flexibilidade, sentava em lótus, conseguiu ficar quieto, se concentrar na meditação. E aí ela pegou e falou pra ele, se você tivesse, antes de ter deixado a sua raiva te dominar, se você tivesse parado, pensado e seguido os ensinamentos daquilo que a sua irmã já tinha te passado, né, com a meditação e com a yoga e tudo mais,
você provavelmente não teria feito o que você fez com a sua mulher na época, e ela poderia estar viva e você não teria causado tanto sofrimento, nem pra você mesmo, nem pra ela, nem para as outras pessoas, todos os seres que foram impactados por aquela ação dele. Então, assim, existem pontos de vista diversos, mas existem pontos de vista errados também. Então, aqui ela fala que a terceira prática é o ponto de vista correto, que é não matar, não roubar, né? O seu ponto de vista, ele tem que vir de um respeito a todos os seres. Mas sempre que ela fala sobre uma dessas práticas, ela conecta com a depressão, né, que é o tema do livro, né, tipo, o que aquela prática pode contribuir para que a pessoa que tá num processo depressivo saia, né? Então a gente falou do ponto de vista correto, e aí depois vem a fala correta, né, que é você tá atento ali à sua fala, não falar de um modo que você possa agredir outras pessoas, outros seres, né, saber falar sim, mas também saber falar não, né, nem sempre você falar sim para as pessoas é o ideal. Então ela fala sobre essa prática da fala correta. Depois tem o meio de vida correto, né? Você aprender, assim, as questões da filosofia, né? Que é o não matar, não negociar animais, não provocar desentendimentos. Eu tô lendo aqui na página 76, ó. Não provocar guerras, discussões, não fazer intriga, que é o meio de vida correto, que é não provocar coisas negativas nos outros, né? E aí tem a ação correta, que é o você agir ali conforme, né, o caminho do meio. Aí ela até fala assim, ó, o meio de vida correto nos leva à ação correta, ao que é adequado fazer em determinada circunstância. Então, assim, para cada circunstância, há uma maneira certa de agir, né? E aí, depois da maneira certa de agir, a próxima prática é o esforço correto, que é nem você se esforçar demais para que, né, você se desgaste, daí vem as questões psicológicas, né, burnout, essas coisas, e nem também se esforçar de menos no sentido de não fazer nada, buscando sempre o caminho do meio, né? E aí depois do esforço correto, você tem a meditação correta, que é a última ali das práticas, das 8 práticas, e aí aqui ela vai falar da forma de meditação, de várias formas de meditação e também da forma de meditar do Zen Budismo. Então, achei muito interessante, né? E aí depois ela fala sobre 8 aprendizados de uma grande pessoa, que são os 8 aprendizados que Buda deixou na noite em que ele morreu, né? E aí eu vou ler só o título de cada um desses 8 aprendizados, que é livrar-se da ganância, número 1. Número 2, o segundo aprendizado é a satisfação. Número 3, o terceiro é apreciar a quietude. O quarto é a diligência. O 5 é a memória correta, significa preservar os ensinamentos e compreensão do Dharma. Então, o quinto aprendizado é a compreensão do Dharma. Aí o número 6 é residir na verdade, né? Manter a verdade. Número 7, pratique a sabedoria. E o 8º aprendizado é evitar discussões inúteis, que é, cara, um aprendizado que muita gente podia aprender hoje em dia, né? Estamos precisando, não é verdade? E aí, depois, né, desses 8 aprendizados, a gente tem um pós-fácil aqui da monja, no qual ela meio que faz uma conclusão ali, falando, né, sobre como que foi escrever o livro para ela e meio que o que ela espera, né, que a quem leia o livro, né, o que o livro pode fazer por alguém que leia o livro, né, o que ela espera sobre o impacto do livro no leitor. Achei muito interessante, né? Gente, ótimo livro, gostei muito, é um livro pequenininho, tem 106 páginas mais ou menos. Eu li, assim, em 2 tardes, vale muito a pena. É muito bom, assim, ela fala muito sobre os ensinamentos do Zen Budismo. E vai linkando com a questão da depressão, como lidar, como você pega aquele ensinamento e adapta, né, para o seu caso do dia a dia. Ela fala de uma forma simples, muito cativante. Eu gosto muito disso. E super indico, gente. Gostei muito da leitura, foi uma leitura muito agradável. Quero aprender um pouco mais sobre o budismo.
Espero ter aí mais oportunidade, conseguir ler mais material. Eu tenho um livro que se chama O Cérebro de Buda, já tô com muita vontade de começar, mas tenho que terminar Os Miseráveis. Então, assim, vou tentar terminar Os Miseráveis agora no carnaval e pegar o livro Cérebro de Buda para começar a ler, porque eu fiquei muito interessada agora pela filosofia budista, né? É uma das 4 maiores religiões aí do mundo, né? Junto com o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e o budismo são as 4 maiores religiões em número de população, né, de pessoas adeptas. E eu gosto, me interessou muito essa filosofia de vida deles, sabe? Eu acho que é uma filosofia muito bonita. E eu sinto que eles praticam muito, sabe? Põem em prática a filosofia. Então, recomendo, eu comprei esse livro para dar de presente, então vou dar de presente, mas como é sobre um assunto muito delicado, resolvi ler antes e eu acho que é super tranquilo de dar de presente, sabe? Se você tem alguém que tá passando aí por um momento mais triste, mais depressivo, ele é um livro super tranquilo, ele não é um livro pesado, ele traz ensinamentos de vida, e aí vai linkando com como você pode adaptar aquele ensinamento ao combate à depressão, né? Então, eu acho muito interessante e indico para vocês. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, clica no sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Indica os vídeos do canal para todas as pessoas que você conhece, isso me ajuda bastante, né? Divulgar o canal me ajuda muito, ajuda o canal a crescer, ajuda também no número de visualizações. Fico sempre grata por você que chegou até aqui. E a gente vai se falar aí nos próximos vídeos. Tchau!